Quer saber um pouquinho mais sobre produção de silagem de milho? A hora é agora! Oi pessoal, hoje eu estou aqui com o Lucas Matos. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Lívia. Seja bem-vindo. Obrigado. O Lucas ele é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa e ele tem vasta experiência na área de produção de silagem de milho, não é isso, Lucas? Um pouquinho, podemos dizer. E hoje ele vai falar um pouquinho para vocês poderem aprender isso aí. Para começar, fala com o pessoal a sua experiência nessa área, por que você optou a trabalhar nessa área? Na realidade, a gente começou a vir, quando a gente mudou para Viçosa, realmente a gente viu que existia uma demanda nessa área de produção de volumoso, produção de alimento na área da pecuária, tanto de corte quanto de leite. E procurando algumas informações, a gente viu que isso é hoje uma necessidade e que poucas pessoas conhecem e dominam plenamente o assunto. Então a gente foi buscar algumas informações dentro da Embrapa Gado de Leite, dentro das universidades, para poder realmente levar para o nosso produtor realmente um pouco mais de qualidade e cuidar aonde ele estava realmente precisando, que ele estava sentindo falta. Normalmente ele é um bom pecuarista, ele é um bom produtor de leite, um bom produtor de carne, mas ele acaba deixando a desejar na produção de comida, que é onde representa um grande custo na atividade. E aí a gente foi buscar esses conhecimentos e estamos levando para alguns produtores. Eu ia até te perguntar isso mesmo, qual que é a importância, assim, qual que é a diferença que faz a produção de silagem para o produtor rural? Quando a gente vai falar de produção de silagem, a maior parte da produção de silagem está envolvida na pecuária leiteira, onde tem o maior volume. Então hoje tem-se uns dados que em torno de 2,5 milhões de hectares de milho são plantados no Brasil, voltados para a produção de silagem. Tá? E qual é essa importância? Na pecuária leiteira, isso representa um custo de 12% a 15% da receita bruta da atividade. E quando a gente vai para o gado de corte, a alimentação como um todo fica em torno de 29% do custo da receita. Então, a silagem, ela é o volumoso, ela é o alimento mais indicado hoje, a silagem de milho especificamente, para a produção e para diminuir custo dentro da atividade, principalmente da atividade leiteira. E considerando assim todas as etapas da produção, quais pontos você considera primordiais para poder obter sucesso no final? O que a gente vê dos produtores, que falta na questão da silagem em si, a gente tem que fazer um trabalho muito sério como agricultor. A gente tem que pegar um pecuarista e transformar ele num agricultor, porque ele tem que começar a entender de uma boa análise de solo, de um bom preparo. O produtor ele tem que seguir corretamente os manejos, então bons equipamentos, plantadeira, uma boa plantabilidade, um bom cuidado, a questão de nutrição do solo, então de uma boa calagem, de uma gessagem. Então são alguns fatores que deixam a desejar dentro do produtor, que eles ainda não estão, vamos dizer assim, 100% eficiente, como já faz um produtor de grãos, de cereais. E nesse caso a gente tem que mostrar para o produtor de carne ou de leite que compensa, que é uma forma dele reduzir custo, que é uma forma dele ter mais lucro na atividade. Então por isso que a gente tem feito esse trabalho. E as principais dificuldades encontradas com o produtor rural para poder fazer essa produção? Seria, no caso, igual você falou, o conhecimento, essa transferência de conhecimento? Não é só o conhecimento. Esse é o X da questão. A gente tem que mexer um pouquinho na cultura. Quando a gente vai olhar a atividade de corte, da pecuária de corte como um todo, o produtor ele é muito extensionista. Então, normalmente, ele tem lá 1.000, 2.000, 10.000 hectares. 10.000 hectares, ele tem 2.000 cabeças de gado solto pelo pasto e está muito bom. E no produtor de leite, se a gente for para o pequeno produtor, ele é aquele cara que cortava a canazinha, solta o gado no pasto e tem aquele trabalho familiar. E quando a gente fala em cultura, em lavoura, ele planta o milho ali para uma suplementaçãozinha no inverno, na época da seca.
e não realmente a produção de milho para produzir muito, para ter uma alta produtividade, com alto valor energético, para reduzir no consumo de ração, por exemplo. Ele não está, a grande maioria ainda não está nesse patamar. Então, é uma questão cultural. Essa é a grande dificuldade. Você fazer um pecuarista se transformar também no agricultor. Tá? Então, eu falo que o maior desafio nosso é mostrar para o pecuarista que na agricultura ele consegue reduzir o seu custo. Entendeu? O seu custo da pecuária, da carne ou do leite, no caso. Se a gente for considerar, por exemplo, a produção, às vezes o pecuarista, então, ao considerar, ele acha que está fazendo as coisas corretas, mas durante o caminho faz coisas que vão levar ao prejuízo e ele considera isso uma atividade que não vai ser legal para ele. Eu imagino que deve ser um desafio e tanto, né? A gente escuta muito assim, produzir silagem não paga conta. Isso é uma das coisas mais comuns da gente ouvir. Se a gente pegar um ano que foi igual a esse ano de safra 16, 17, um ano mais atípico, com altas temperaturas, em pleno florescimento, em pleno pendoamento da cultura do milho, a gente tem uma quebrazinha em boas partes das regiões do Brasil, uma quebra na produtividade. Aí, o que nós vamos estar resultando? A silagem, normalmente, ela vai ficar entre 60 e 90 reais o custo a tonelada de uma silagem de milho, de um silo fechado. Na hora que a gente vai analisar todas as fazendas, a gente tem de 60 reais, mas a produtores de 150. Aonde realmente está o erro? O que está fazendo aquele produtor ser eficiente e conseguir uma silagem de 60 reais a tonelada? E aonde que está o erro que está fazendo o outro ter a 150? Numa análise a grosso modo, a gente vê que são pequenos detalhes. Não quer dizer que o de 150 é ruim, mas ele deixa a desejar em alguns quesitos. E um dos primordiais é no tratamento do solo, né? No manejo adequado do solo, de fertilidade. E um outro ponto que a gente vê que é um dos erros muito grandes do produtor está relacionado com a plantabilidade. A quantidade de semente, a forma com que ela é distribuída dentro da área. Então a gente vê muitos produtores errando nesse quesito. Plantam muito mal, plantam correndo, não tem a calma. E a gente sempre brinca. Um produtor de leite, por exemplo, ele vai pelo menos 3 vezes por dia dentro da sua sala de ordenha para saber quantos litros ele está tirando no curral. Agora, se pergunta para ele quantas vezes que ele foi na roça dele de milho, na lavoura, aí ele vai te falar que talvez ele foi no dia que plantou, no dia que deu milho verde para ele buscar milho verde para comer e depois para colher. Então, e a cultura, se ele vai tratar se esse milho, se essa silagem vai ser o alimento para pelo menos 6 meses do ano do gado dele, então, e ele vai lá só 3 vezes num ciclo de 100, 110 dias, será que realmente ele está dando a devida importância? Por que ele não foi lá pelo menos uma vez na semana, ver se estava acontecendo alguma coisa, se tinha alguma variação? Então, o produtor ele acaba esquecendo disso. Ele foi lá no dia de plantar, tem gente que nem no dia de plantar não vai, entrega para um prestador terceirizado ou para o funcionário, e ele faz. Então, são esses a grande dificuldade do pecuarista, ele entender que aquilo ali é o que vai garantir a alimentação de pelo menos 6 meses do rebanho dele. E se ele errar, ele vai ter 6 meses de alimentação muito cara. Ou pior ainda, ter que vender o animal porque não tem comida, ou ter que comprar a preços absurdos para você não ter que se desfazer do gado. Então esses são os grandes desafios, vamos dizer assim. Falta um acompanhamento maior, né? Ele entender que ele também tem que ser agricultor. Ele não pode cuidar somente do leite ou da carne, só do animal. Ele também tem que cuidar da comida, da terra, da agricultura. E a mesma coisa acontece na pastagem também. Nesse processo de produção, considerando a ensilagem, até a desensilagem, quais os processos que você fala? Vamos colocar 3 pontos que você julga cruciais aí, para evitar perdas, igual você falou. A gente vê que boa parte dos produtores, eles estão melhorando a sua lavoura,
estão conseguindo produzir mais, mas na hora que a gente vai falar para o processo de ensilagem, que é realmente a colheita, fazer o silo, compactar e vedar, é onde a gente vê muito erro. Então, primeiro, começando do tamanho de corte, do ponto ideal de colheita, a maior parte das pessoas não conseguem acertar o ponto ideal, que seria, no caso do milho, a matéria seca entre 33% e 37%, com o ideal com 35%. Então, os produtores não conseguem chegar nesse patamar. Às vezes até conseguem, mas não tem equipamentos suficientes para colher toda a lavoura nesse mesmo padrão de qualidade, porque às vezes ele gastou 2 dias para plantar, mas ele vai levar 7, 8 para colher, porque ele só tem uma máquina para colher. Aí, se ele começar com 33, ele vai terminar com 40 de matéria seca, então ele vai fugir. Aí ele acaba começando antes, terminando depois e ficando só a metade dentro do patamar assim exigido, da melhor qualidade. Então, é onde ele acaba errando um pouquinho. E é uma coisa simples de corrigir, fácil. Então, o ponto ideal de colheita, o tamanho da partícula e a compactação, que isso vai afetar principalmente nas perdas do processo. Então, para cada percentual de matéria seca, você tem um tamanho ideal da partícula. E a compactação, que eu falo que é o primordial. A gente vê muito produtor economizando. Ele não quer colocar um trator mais pesado dentro do silo. Aí ele acaba botando um trator mais leve. E essa compactação é o que vai resultar nas perdas. Por exemplo, uma má compactação, a gente pode ter mais de 10% de perda na silagem. Então, se o produtor colheu 50 toneladas, mas não compactou direito, ele não vai ter 50 toneladas, ele vai ter 45. Justamente, aí na hora que ele começa a fazer conta, a gente tem que mostrar quanto que custa 5 toneladas e quanto que custa a hora do trator. Será que não compensa? Será que não vale a pena? Ele tem que saber diferenciar o que economizar e o que seria um investimento. Né? É, a diferença do custo para o investimento. Uma coisa é o que te custa, outra coisa é você investir para você deixar de perder e ter um melhor retorno. Então, essa é a grande diferença. Então, esse no processo de compactação. E o terceiro é o processo de desensilagem, que aí realmente é onde a gente vê as maiores perdas. Então, a gente já teve alguns casos de produtor chegando a perder 18% do que estava produzindo na forma de retirar e na forma de levar até o coxo. Então, caindo no transporte, caindo no coxo, um coxo mal dimensionado. Então, esses são os fatores que eu acho que são os primordiais que a gente acaba perdendo e aonde eu falo que é uma redução de custo zero, porque o produtor ele não tem que alterar nada dentro da propriedade para poder retirar da melhor forma uma silagem. Então, tem gente que usa pá carregadeira, então são todos processos que atrapalham. E que nisso a gente vai fazendo um manejo para mostrar, para eles identificarem que isso é um trabalho que não vai só no produtor, a gente tem que ir em todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas no processo, para eles entenderem que ali eles estão jogando dinheiro fora. E que a gente consegue minimizar essa perda a um custo zero. Um treinamento com toda a equipe? Um treinamento, um simples dia de treinamento e um acompanhamento ao longo dos dias, mostrando para eles irem identificando aonde eles estão jogando dinheiro fora. Porque a gente já teve casos do produtor ele pegar e falar, não, mas essa silagem aqui que está ficando, a gente dá para o gado seco, para a vaca seca. Mas será que realmente é a forma correta? Será que nutricionalmente a gente está fazendo o correto? A gente não poderia melhorar de outro jeito? Então são vamos dizer assim, as grandes dificuldades que o produtor tem e são coisas simples e fáceis da gente melhorar. Assim, só treinar mesmo e colocar o pessoal para... Um bom treinamento, um bom acompanhamento, um técnico responsável, sempre é bom a fazenda ter um técnico, seja agrônomo, veterinário ou zootecnista, mas da área que entenda e que realmente queira corrigir esses erros. E é lógico, quando a gente está falando em mudança cultural, não é tão simples.
Então, o produtor, às vezes, ele tem que começar a entender mais como uma empresa a sua fazenda, do que realmente como uma fazenda familiar, de que ali eu vivo, meu avô viveu desse jeito, meu pai viveu e eu também consigo. Eu acho que a nossa terra ficou tão cara que a gente não pode se dar o luxo de ter esse pensamento. A gente tem que ser cada vez mais, olhar para o lado empresarial da atividade rural. Com certeza. Lucas, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ótimo. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado também. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E é só clicar aqui na nossa logo que vocês vão curtir e seguir nossa página no YouTube também. Lá a gente está sempre cadastrando novos vídeos com informações boas para vocês, tá bom? Tchauzinho para vocês. Tchauzinho. Pronto.